Olá, esse é o relatório do experimento de trocadores de calor a placas realizado na disciplina de Laboratório de Fenômenos de Transferência e Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química na Universidade Federal de Santa Catarina. O relatório foi realizado pelos alunos Amadeus Zimmermann, Cássio Leone, Felipe Pereira da Costa, Luana Campos Reck e Vinícius Heidemann de Souza, sob orientação do professor Marinto Bastos Quadri. Os equipamentos usados para implementar a troca de calor entre dois fluidos ou mais sujeitos a diferentes temperaturas são denominados trocadores de calor, que possuem várias aplicações que vão desde o aquecimento de ambientes e no condicionamento de ar até o processamento químico. Os trocadores de calor podem ser classificados em relação a processos de transferência, podendo ser de contato direto ou indireto. Em um trocador de contato direto, os dois fluidos se misturam e o fluido de maior temperatura cede calor para o fluido de menor temperatura. Em trocadores de contato indireto, os fluidos permanecem separados e o calor é transferido continuamente através de uma parede. Eles são subdivididos em trocadores de transferência direta e os trocadores de armazenamento. Nos trocadores de armazenamento, ambos os fluidos percorrem alternativamente as mesmas passagens de troca de calor. Esse trocador também é conhecido como regenerador. E nos trocadores de transferência direta, há um fluxo contínuo de calor do fluido quente ao frio, através da parede que os separa. Podem ser citados os trocadores a placas como exemplo. O trocador de calor a placa consiste em um conjunto de placas onduladas alinhadas em série, com aberturas para a passagem dos fluidos e gachetas que formam os canais alternados por onde os fluidos passam para fazer a troca de calor. O número de placas é determinado a partir da vazão, propriedade física dos fluidos, perda de carga e temperatura. Esse tipo de trocador não suporta altas pressões e temperaturas, porém possui uma grande capacidade de transmissão de calor, além de não ocupar grandes espaços físicos. Na montagem do trocador, as placas podem ser configuradas de várias formas. Os arranjos podem ser em escoamento contracorrente ou concorrente. Nos trocadores de calor concorrentes, os fluidos quentes e frios entram na mesma extremidade e avançam na mesma direção. Já nos trocadores chamados de contracorrentes, os fluidos quentes e frios entram em extremidades opostas do trocador de calor, fluindo também em direções opostas. Os trocadores de calor a placa são extensivamente usados no processo de produtos alimentícios como laticínios, sucos e cervejas, e também na indústria farmacêutica para a esterilização de meios de cultura. A facilidade de limpeza interna e de controle de temperatura são fundamentais para esses processos industriais. Os objetivos desse experimento são determinar os coeficientes convectivos globais de troca de calor, a eficiência de troca térmica, a quantidade de calor trocado e, por fim, dimensionar um trocador industrial. O conjunto de equipamentos e materiais utilizados estão mostrados na figura. Ele é constituído por um trocador de calor constituído por placas metálicas corrugadas com área de 0,031 metros quadrados, um aquecedor de água-gás, 2 manômetros de mercúrio de tubo em U para regulagem das vazões dos fluidos quente e frio, pares de termopar conectados a um computador para as leituras de temperatura. Primeiramente, todas as válvulas foram abertas para a retirada do ar no interior das placas. Em seguida, ligou-se o aquecedor de água para o circuito de água quente e regulou-se a vazão para 2,54 litros por minuto, mantendo-o então constante para todos os ensaios. O equipamento foi primeiramente ajustado para o arranjo concorrente. A vazão de água fria foi regulada para aproximadamente 0,5 litros por minuto, e então esperou-se o sistema entrar em equilíbrio térmico para realizar as leituras de temperatura por meio dos termopares instalados no circuito. Repetiu-se esse procedimento para outras 7 vazões de água fria. A seguinte tabela mostra os valores encontrados para as temperaturas de entrada e saída dos fluidos quente e frio, variando a vazão de entrada do fluido frio. Em seguida, o arranjo foi alterado para a configuração contracorrente e o processo se repetiu. Os valores obtidos para as temperaturas podem ser vistos na tabela para a configuração contracorrente. Ao final do experimento, foi adicionado água no interior de uma placa para medir o volume dela, e posteriormente sua área de escoamento pôde ser calculada. Para o cálculo do coeficiente global de troca térmica, primeiramente é necessário saber a quantidade média de calor trocado, que foi calculado de acordo com as seguintes equações.
Os dados são mostrados nas tabelas. Apresentando o gráfico nas duas configurações, pode-se notar que o arranjo contracorrente apresentou uma maior troca de calor para as vazões mais altas, que resulta em um maior coeficiente de troca térmica e eficiência, quando comparado com a configuração concorrente. O coeficiente global de troca térmica, representado por U experimental, pode ser calculado de acordo com a seguinte equação, onde o Q é a quantidade de calor trocado já calculada, a T é a área total de troca térmica e o ΔTmL é a média logarítmica da diferença de temperatura. Esses podem ser calculados pelas equações mostradas. Os valores do coeficiente de troca térmica para as duas configurações são mostrados nas seguintes tabelas para cada vazão de fluido frio. Plotando os gráficos do coeficiente em função da vazão mássica do fluido frio, obtemos o seguinte resultado. O coeficiente aumenta com o aumento da vazão e, como previsto, os valores são maiores para o arranjo contracorrente. Pode-se notar um ponto fora da curva no arranjo concorrente, que pode ter ocorrido pois a chama do aquecedor apagou algumas vezes durante o experimento. Para fins de comparação, o coeficiente global de troca térmica teórico foi calculado pela seguinte equação, onde os coeficientes convectivos do fluido frio e quente foram calculados pela correlação de Ditus-Boelter, onde G é o fluxo mássico de fluido entre duas placas e dE é o diâmetro equivalente entre duas placas, que podem ser calculados pelas equações destacadas. Além disso, a equação utiliza a espessura da parede e a condutividade térmica do material. Colocando os valores experimentais e teóricos no mesmo gráfico em função da vazão mássica do fluido frio, é possível comparar os resultados. Em ambas as configurações, pode-se notar que os valores experimentais estão consideravelmente abaixo dos valores teóricos, e isso pode ser explicado pelo fato de que a correlação utilizada não leva em conta a perda de calor para o ambiente, e também pode ser devido a possíveis falhas no procedimento, como as vezes em que a chama apagou. Para o cálculo da eficiência do trocador, a seguinte equação foi utilizada, que utiliza as temperaturas de entrada e saída do fluido frio e de entrada do fluido quente, e os resultados foram plotados em função da vazão mássica do fluido frio. Como já era esperado, os valores de eficiência foram maiores para o arranjo contracorrente, porém observa-se que a queda da eficiência com o aumento da vazão é um pouco menor para o arranjo concorrente. Concluindo, levando-se em consideração todos os dados aqui expostos, pode-se observar que o arranjo contracorrente é uma opção mais vantajosa, o que pode ser confirmado também na literatura. Depois de analisados os resultados, um problema de scale-up proposto pode ser estudado, para aplicarmos os parâmetros citados em uma situação real. Esse trocador é bastante utilizado na indústria de alimentos, como por exemplo na pasteurização do leite. Portanto, quais considerações poderiam ser feitas para esfriar 50 litros por minuto de leite da temperatura de 50 para a temperatura final de 20 graus Celsius, usando água fria disponível a 15 graus Celsius? Levando em consideração o gráfico da eficiência, o arranjo contracorrente foi escolhido, já que os valores são maiores. Até o terceiro ponto, temos uma eficiência acima de 80%, portanto esse ponto foi escolhido, sendo a vazão de 1,5 litros por minuto, a eficiência de 82,4% e o coeficiente de troca térmica de 620,69 watts por metro quadrado Kelvin. A partir desses dados, e utilizando as equações já apresentadas anteriormente, foi possível calcular a temperatura de saída do fluido frio, que é de 43,84 graus Celsius. Utilizando as propriedades do leite encontradas na literatura, onde o calor específico é de 3,93 kJ por kg Kelvin e a massa específica é de 1.030 kg/m3, foi possível calcular a vazão mássica do leite, que é de 51,48 kg por minuto. Utilizando a vazão mássica do fluido frio e quente experimental, pode-se calcular a vazão de água necessária para o resfriamento, que é de 27,18 kg por minuto. Com esses valores, a quantidade de calor trocada pode ser calculada. Finalmente, foi encontrada a área de troca térmica necessária para esse problema, que é de 22,1 metros quadrados. Como as placas utilizadas no experimento têm uma área muito baixa, seriam necessárias 713 placas para essa operação. Porém, geralmente na indústria as placas são maiores. Se, por exemplo, tivermos um trocador de calor com 50 placas, a área de cada uma necessitaria ter 0,44 metros quadrados.